Até agora, nesse dia de reflexões que nós tivemos aqui, os palestrantes vieram falar da questão da ideologia de gênero numa perspectiva acadêmica, né? Como foi feito, como foram elencando os elementos, enfim. E hoje eu vou sair um pouquinho desse plano filosófico para entrar na esfera política. Como é que essa discussão sobre gênero, que até então estava na academia, nas universidades, foi parar nos documentos da ONU, que é um organismo político. Bom, começamos tentando entender o que são as conferências da ONU. Me refiro aqui a duas conferências em especial, a Conferência do Cairo e a Conferência de Pequim. Uma aconteceu em 94 e a outra aconteceu em 1995. Para quem não sabe, a ONU, quando ela pensa em uma conferência, ela tem ideia, ela tem noção de que essas conferências gerarão muitas matérias na TV, nos jornais, gerarão muitas conversas entre as pessoas, gerarão também trabalhos escolares. Quem aqui não deve ter feito um trabalhinho, por exemplo, sobre a Eco 92, que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro? Quantas discussões em sala de aula, nos jornais, que nós vimos a respeito de ecologia, porque a ONU fez uma conferência a respeito de ecologia. E também, sabendo disso, a ONU chama essa conferência, em 1994, uma conferência sobre população. Qual era a intenção em que estava oculta quando se chamou essa conferência de população? Que se finalizasse essa conferência com um documento que falasse que a população no mundo cresce de uma maneira desordenada e que seria necessário dar às pessoas, dar às nações, meios de controlar esse crescimento. São João Paulo II, ele entendeu muito bem o que iria acontecer na Conferência do Cairo, em 1994, e saiu conclamando todas as pessoas, mandando cartas para todos os chefes de Estado, mandando faxes para todas as comunidades, para todos os arcebispados do mundo, pedindo para que os católicos fossem defender a vida no Cairo, porque controle da população dentro da Conferência do Cairo se daria necessariamente pela implementação do aborto. Uma outra característica, falando agora um pouquinho, pensando agora de lado, uma outra característica importante da Conferência do Cairo e da Conferência de Pequim é que elas foram as duas primeiras conferências em que não havia necessariamente delegações de países. Não era o diplomata da delegação brasileira, o diplomata da delegação norte-americana, da delegação italiana. Não, a grande maioria das pessoas que fizeram parte, que votaram e que influenciaram o resultado final da Declaração do Cairo foram pessoas ligadas a ONGs, organismos não governamentais. E, infelizmente, ONGs ligadas à defesa do que São João Paulo II chamou de cultura da morte, aquelas ONGs que trabalham dia e noite, 7 dias por semana, para implementar o aborto em vários lugares do mundo. Então, você tinha duas ONGs principais, uma delas a WIDOW, uma outra organização chamada IPPF, que é uma organização americana, que é dona da maior rede de clínicas de aborto nos Estados Unidos. Vale a pena, de repente, vocês que estão aqui e os que estão em casa nos acompanhando, procurar IPPF venda de fetos. Vocês encontrarão lá vídeos que foram feitos ano passado, em que diretores de clínicas de aborto da IPPF vendem os tecidos das criancinhas que foram abortadas lá, crianças de 6 meses, de 7 meses, como essa que eu carrego no ventre, e que foram abortados, e que eles lucram, além de lucrar com o aborto, com o assassinato dessa criança, lucram vendendo tecido cerebral, vendendo rins, vendendo pulmões, porque todos são tecidos muito úteis à pesquisa
laboratorial. Então, há laboratórios que compram, e a IPPF, que foi uma das principais instituições da Conferência do Cairo, de 94, hoje foi pega vendendo esse tipo de comércio humano, fazendo esse tipo de coisa. Enfim, IPPF e o IDOL, que é uma grande ONG feminista dos Estados Unidos, foram para a Conferência do Cairo com três objetivos muito claros. Primeiro, revogar uma diretriz que tinha sido aprovada na conferência anterior, que proibia que se utilizasse o aborto como meio de controle populacional. Segundo, implementar, através da Conferência do Cairo, a ideia de educação sexual. Sabe? Colocar educação sexual e direitos reprodutivos sexuais, que é o apelido que eles encontraram para o aborto. Hoje é muito feio você falar que é favorável ao aborto. Todo mundo entende que você está falando que você é a favor de matar um ser humano no ventre de sua mãe. Então, eles falam que eles são favoráveis aos direitos sexuais e reprodutivos, que, na prática, é o aborto. Então, esse era o segundo objetivo da IPPF da UIDO, implementar os direitos sexuais e reprodutivos e a educação sexual no documento do Cairo. O terceiro objetivo era implementar a planificação familiar, que é um outro apelido, é um outro eufemismo que eles criam para não falar as coisas às claras. Aliás, peço para que vocês observem toda essa nossa discussão hoje. Ninguém vai às claras para o debate do outro lado. Eles sempre ficam nas sombras, sempre tentam contar com o fato de que você, de repente, não interpretou corretamente o que eles, de fato, estão afirmando, para que a agenda deles avance. Então, quando eles falavam, lá no Cairo, em implementar a planificação familiar, eles estavam falando de implementar o direito do aborto. Tudo isso significa aborto. E as pessoas da Coalizão Pró-Vida, uma coalizão, um grupo que foi formado para defender a vida em 94, elas conseguiram perceber isso de uma maneira muito clara. Perceberam que estavam tentando passar o aborto, perceberam que estavam tentando passar a educação sexual e conseguiram trabalhar contra isso. Porém, infelizmente, passaram também um documentozinho, assim, uma citação num documento em que havia a questão de gênero, que era uma questão... Em 94, pessoal, imaginem, 1990 é o ano em que a Butler, como foi falado aqui, escreve o livro dela. Em 94, 4 anos depois, portanto, lá está gênero implementado num documento final da Conferência do Cairo. Como as lideranças pró-vida não conheciam essa linguagem desse debate que é próprio dos círculos feministas, como foi explicado até agora e como posteriormente será explicado com mais profundidade, ninguém se atentou para o fato. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui como que entrou no documento. Falava o seguinte: igualdade de gênero, equidade e potencialização do papel da mulher, demandando a participação igual e representação equitativa das mulheres em todos os níveis do processo político e da vida pública, e a igualdade de gênero em todas as esferas da vida, que incluam a família e a vida em comunidade. Ora, alguém aqui vai levantar a mão e vai me corrigir, vai falar, mas, professora, a gente acabou de ouvir que, para a ideologia de gênero, não existe homem e mulher. Como é que você está falando que eles estão falando em igualdade de gênero e potencialização do papel da mulher? Pois é, queridos, eles se escondem, né? Eles vão aos poucos colocando. Então, quando alguém fala igualdade de gênero e potencialização do papel da mulher, ninguém viu nada de errado. Deixa passar. Só que aí eu vou começar a falar da Conferência de Pequim e vocês vão entender que esse trechinho aqui que eu acabei de ler foi uma espécie de navio quebra-gelo. Foi o começo, foi quando eles colocaram um pezinho para depois dar mais passos. Esse foi o começo em 1994.
Ok, ganhamos, nós que defendemos a família e a vida, ganhamos, porque, de fato, na declaração final do Cairo não entrou a questão do aborto, mas perdemos porque algo que nós nem tínhamos conhecimento ainda, que era a questão de gênero, tinha entrado. E aí vamos para o ano de 1995, para a Conferência de Pequim. Antes de eu falar da Conferência de Pequim em si, eu quero falar como funcionam essas conferências. Uma conferência da ONU dura, em média, 2 semanas. 2 semanas não são tempo suficiente, não é um tempo suficiente para que você consiga debater com profundidade a declaração final. A declaração final tem mais ou menos aí uns de 80 a 100 parágrafos. Quem aqui faz um trabalho em grupo, quem aqui já participou de redação de documentos, sabe que não dá para você detalhar muito esse documento em 2 semanas. Então, o que a ONU faz? Ela reúne as pessoas, as delegações, no que se chama PrepCon, que são conferências preparatórias. É na conferência preparatória que a coisa acontece de verdade. Que nas conferências preparatórias é que você vai discutir parágrafo por parágrafo dessa declaração final. A ONU dá para as pessoas, para as delegações, uma espécie de declaração rascunho, e essa declaração rascunho ela é debatida entre os grupos. Para que vocês tenham uma ideia, teve um parágrafo da declaração que gerou 32 parágrafos de discussão. Imaginem isso. Porque o que acontece? Está lá a declaração rascunho. A ONU considera que o aborto é um direito. Um grupo fala sim, um grupo fala não. E aí, geralmente, não existe votação. Tá? A ONU não tem um exército permanente. A ONU não tem como fazer valer sua vontade desses documentos. Então, com o que ela conta? Ela conta com a força do consenso, a força da autoridade que o consenso dá à ONU. Então, ela sabe que os documentos são debatidos à exaustão até que haja um consenso, até que todo mundo chegue a um consenso. Imaginemos que nós estamos lá numa PrepCon, numa conferência preparatória, e a gente parou lá no 8º parágrafo, e não tem jeito da gente conseguir chegar a um consenso, porque eu falo que eu sou contra o aborto, você fala que você é a favor do aborto. O que se faz? Passa o resto da conferência preparatória ali parado no 8º parágrafo? Não. O que se faz é o seguinte: se chaveia esse parágrafo, é assim que se chama, você chaveia esse parágrafo. Então, chaveamos o 8º parágrafo, vamos pular para o 9º parágrafo, para o 10º, e depois a gente volta a comentar, a discutir tudo o que está chaveado. Então, de repente, a gente esfria a cabeça, passa um dia, 2 dias, a gente consegue encontrar uma solução para esse 8º parágrafo. Isso se chama chaveamento. É o ato de chavear nos documentos da ONU. E por que eu estou explicando isso? Porque foram lá as lideranças pró-vida, geralmente encabeçada pela delegação da Santa Sé, e por algumas ONGs, principalmente ONGs norte-americanas de mulheres cristãs, até porque elas têm mais condições de viajar até Nova York, depois viajar até Pequim, né? Não é barato, custa caro uma passagem, 2 semanas de hotel, tudo isso. Então, são ONGs de mulheres, feito tantas que estão aqui, que deixam a sua família, deixam os seus afazeres por 1, 2 semanas para ir defender a vida, né? Elas foram para a PrepCon, e, chegando lá, se depararam com a declaração rascunho. Uma vez tinha lá a questão de gênero, o gênero. E todo mundo pensou assim, não, eles estão falando gênero, que é gender em inglês, porque, no fundo, eles não querem falar sexo. Igualdade de gênero, deve ser igualdade de sexo, né? Só que não estão querendo falar. Só que foi aparecendo tantas vezes, até que uma senhora da delegação hondurenha, daqui de Honduras, um país da América Latina, diante de tanta
tantas vezes em que aparecia aquela palavra gênero, ela se dirigiu à mesa que coordenava os trabalhos e falou assim: olha, eu estou vendo aqui vocês falarem gênero, gênero, gênero. Me diz, o que é gênero? E eles falaram: não definiremos o que é gênero. Gênero é aquilo que gênero sempre foi. Daí ela falou assim: o quê? Não, ou vocês definem, ou a gente para o trabalho aqui e não vai ter consenso nenhum. Aí, essa direção da ONU foi obrigada a definir gênero. E aqui eu vou ler para vocês a definição, que já muda um pouquinho da definição que foi colocada em 1994. Tá? De um ano para outro, olha como mudou. Lá falam eles, o gênero, essa é a definição que deram ao pedido que essa senhora da delegação hondurenha fez para que se definisse o que era gênero. O gênero se refere às relações entre as mulheres e os homens que se baseiam em papéis definidos socialmente, que são atribuídos a um sexo ao outro. Pergunto para vocês, e até hoje eu não tenho essa resposta. Vocês vão precisar refletir e me ajudar a responder. Será que nós aqui, com 2, 3 horas de exposição até agora, conseguimos entender que, para a ideologia de gênero, simplesmente não existem homens e mulheres? Será que quem fez essa definição, quem entregou essa definição num documento da ONU, leu e não entendeu as premissas básicas da ideologia de gênero? Ou será que essa pessoa deliberadamente quis ocultar e quis fazer uma mistura de um monte de coisa para ver, sabe, se colar, colou? Vocês já viram isso? Então, porque entregaram assim, será que, depois de 5 anos do livro da Butler, que fala que nem existe o masculino e o feminino, nem homem nem mulher, que homem e mulher são meras construções sociais, será que a pessoa que chefiava, a comissão que chefiava os trabalhos da ONU, de um documento com mais de 100 vezes, de 100 citações da palavra gênero, tá? Não foram poucas. Será que eles não tinham entendido que era gênero a ponto de dar esse tipo de definição? O gênero se refere às relações entre homens e mulheres que se baseiam em papéis socialmente em papéis definidos socialmente, que são atribuídos a um sexo ou a outro. Tem até sexo. Olha como está fora da curva da ideologia de gênero. Será que eles não entenderam nada e que merecem levar um 0? Ou será que eles estavam mentindo na hora de escrever isso daqui? Enfim, mesmo com essa definição, um senhor, ele era advogado e ele fazia parte da delegação de Malta. Malta é aquela ilha em que São Paulo esteve, né? E ele tinha ido ajudar a delegação para a vida de Malta. Quando ele leu isso, ele falou, gente, porque no documento tinha a previsão de medidas criminais a quem incorresse em violência de gênero e tudo mais. Ele falou assim, olha, mas alguém não pode ser penalizado por papéis definidos socialmente. É a experiência de alguém que está no mundo jurídico. Como é bom todos trabalharmos, porque, de repente, eu, uma professora de história, não teria tido esse insight de saber que juridicamente, não tem como aplicar isso daqui. Quando ele falou isso, o que a coalizão pró-vida em defesa da família começou a fazer? Chavear todas as vezes que a palavra gênero aparecia no documento. O lado de lá, o lado que estava tentando avançar a agenda de gênero e avançar a questão do aborto, quando soube que a palavra gênero estava sendo chaveada, se escandalizou, se preocupou muito e falou que não voltaria a ser violentado por esses conceitos que definem as pessoas, que querem manter as pessoas escravas de seu corpo. Foi mais ou menos isso que a feminista que coordenava a WIDOW, lembra que eu falei da WIDOW e PPF lá de 94? A WIDOW continuou coordenando os trabalhos em 95. Ela falou exatamente isso. E aí, infelizmente, o que se viu foi o seguinte, as pessoas da coalizão pró-família, a Santa Sé, essas mulheres de ONGs em defesa da família, em defesa da vida, contavam muito com os votos das delegações
dos países africanos. Os países africanos, tradicionalmente, e os países árabes também, tradicionalmente, são aliados da delegação da Santa Sé. Eles entendem que a Santa Sé tem pessoas que se dedicam, como, por exemplo, o Monsenhor Sanaúra, que esteve aqui com vocês. Não sei se ele falou, Monsenhor Sanaúra participou da Conferência do Cairo. Ele estava lá dando assessoria intelectual na Conferência do Cairo, em 94. Então, essas outras delegações, elas entendem, elas percebem que a Santa Sé tem um corpo muito qualificado de pessoas que só tratam dessas questões. São padres e leigos que estão lá, doutores em ciências sociais, doutores em filosofia, doutores em diplomacia, e que ajudam muito a entender o que está por trás, que, de repente, alguém que foi para lá sem ter o devido estudo não conseguiria, essas nações africanas não conseguiriam ter um corpo diplomático com tanto aprofundamento e com tanto estudo. Então, as nações africanas e árabes, que também defendem a família, a África é uma grande defensora da família, costumam votar sempre com a Santa Sé. Elas falam assim, olha, a gente não entendeu muito bem, mas a gente confia que vocês não vão se vender e que vocês estão aqui defendendo a família e a vida de verdade. Então, votamos com vocês. Problema, na conferência de 95, que era a Conferência da Mulher, essas nações africanas e árabes estavam esperando que houvesse, no final, na declaração final, uma espécie de ajuda financeira aos seus países. Então, houve uma pressão. Quando começaram a chavear os documentos e falar que não votariam a declaração final se houvesse a questão de gênero, o que as nações, que são as nações europeias e também a nação americana, fez? O que essas nações fizeram? Ameaçaram de não dar um centavo de ajuda. Isso aqui é praticamente uma chantagem, não? Caso as nações africanas votassem com a Santa Sé. Então, queridos, a gente vê que a questão de gênero passou, não como nos contam por aí, como se fosse um reconhecimento das pessoas perseguidas, até porque gênero não tem nada a ver com perseguição. Como o doutor Jesus falou, é uma abordagem antropológica distinta da nossa. É você esvaziar a própria noção do homem. Isso só passou na Conferência de Pequim, não porque as pessoas colocaram a mão na consciência e viram que no mundo havia muitos perseguidos, haviam muitas pessoas que precisavam se libertar da violência do gênero. Não, nada disso. Passou porque usaram de chantagem, porque se beneficiaram do fato de ter dinheiro para chantagear e para ameaçar países africanos que estavam lá. Vocês lembram, quem aqui é mais ou menos da minha idade, ou mais velho, consegue lembrar das imagens terríveis que víamos da África naquela época, década de 90. Pessoas morrendo de fome. Como também culparíamos nós, os diplomatas que não quiseram votar com a Santa Sé, por medo de perder, de repente, uma verba para a sua nação. As nações europeias falaram, ou você vota, ou você abre mão de votar com a Santa Sé, ou a gente não vai dar ajuda nenhuma para vocês nos seus países. Pois bem, não votaram com a Santa Sé, e gênero passou. As pessoas da Coalizão para a Família e para a Vida, sempre muito combativas, falaram assim, tudo bem, a gente vai perder essa, mas então façamos algo que o direito internacional nos permite, que é exercer o direito de fazer reservas. O que é fazer uma reserva? É quando você assina a declaração final, né? Eu, nação do Senegal, reconheço a declaração da ONU, porém me reservo o direito de não adotar o contido nos artigos 6, 7, 8, porque fere a ordem jurídica do meu Estado, da minha nação. Quando a Coalizão Pró-Vida viu que estava perdido e que se iria aprovar aquela declaração, eles começaram a fazer uma campanha para que, então, pelo menos, se
se assinassem reservas. Qual foi o resultado? Até 1995, esse documento da Conferência de Pequim, que todo mundo quer fazer, a gente crê que é um documento super aceito e que foi abraçado por todos, é o documento com o maior número de reservas de todas as conferências da ONU até então. Tá bom? Só perde agora porque essa última conferência sobre clima também teve um número enorme, foi um fracasso, porque teve um número enorme de reservas. Mas, até então, essa conferência que implementou a ideologia de gênero nos documentos da ONU foi a conferência que menos teve consenso, quando se foi debater a declaração, o rascunho da declaração, e, segundo, que teve o maior número de reservas, que era o que a gente podia fazer naquele momento, do que qualquer outro documento que já saiu de uma conferência da ONU. Então, eu encerro aqui já a minha questão, a minha exposição, abrindo espaço já para o Padre José, que virá em seguida. Gostaria de deixar uma reflexão para vocês, gostaria de deixar para vocês assim, algo para que seja levado em consideração. Sei que muitos têm tido debates, têm feito debates em suas câmaras municipais, em suas comunidades, na reunião de pais e mestres da sua escola. Quando falarem desse documento, e quando falarem que a questão de gênero já foi debatida à exaustão, por favor, lembrem-se que a questão de gênero só entrou nos documentos da ONU porque ela usou a mentira, porque ela usou o fato de que ninguém sabia, a ignorância, porque até então, de fato, ignorávamos essa questão. Ninguém foi para o debate preparado, conhecendo e sabendo as implicações profundas que a questão de gênero tem e terá ainda no nosso futuro, caso deixamos que ela seja implementada. Então, foi assim, às escondidas, nas sombras. E, segundo, quando a coalizão pró-vida e pró-família começou a entender o que era gênero e se preparou para dizer não, ela foi atropelada pelo poder econômico. Se tem alguém que está dos lados dos poderosos, se tem alguém que está usando de pressão econômica para avançar uma agenda, esse alguém é aquele que está defendendo a ideologia de gênero, porque ele usou a pobreza dos africanos para que estes não pudessem exercer o seu direito de votar livremente. Eles votaram quase que ameaçados, chantageados, porque se deu a eles uma escolha entre a cruz e a espada. Ou você ganha um dinheirinho para aplacar a fome no seu estado, na sua nação, ou você defende a família. Será que esse é, de verdade, um debate democrático? Eu acho que não, né? Eu acho que ninguém pode falar que fez um debate democrático e ninguém utilizou de boa-fé quando se faz esse tipo, quando se consegue a votação a partir desse tipo de ameaça e de ferramenta para se conseguir o poder. Era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sei que o tempo está correndo. Caso as coisas não tenham ficado muito claras, eu exorto a todos que procurem outros vídeos, procurem se aprofundar sobre essa questão. Quem estuda realmente os bastidores do que aconteceu na ONU entende como é que foi implementada a ideologia de gênero lá e consegue também entender como é que eles estão fazendo para implementar a ideologia de gênero aqui. Nunca é às claras, nunca é falando a verdade, é sempre contando com o fato de que ninguém vai perceber. É o se colar, colou, né? Enfim, muito obrigada. Espero que seja um dia profícuo, seja um dia que renda muitos frutos para o nosso trabalho e para a defesa das nossas famílias. Boa tarde.